separação de Deus. Separação de Deus. Acho algo muito doído. Só há quedas. Só há quedas. Só rebaixamento. A separação de Deus é algo muito doído. A Escritura mostra isso desde a eternidade, quando o homem ainda não estava na terra. O anjo querubim, ele separou-se de Deus. Aquele que tinha toda a sabedoria, ele separou-se de Deus, quis se elevar, já houve separação. O resultado, ele caiu. Ele caiu. Aí está o resultado de separar-se de Deus. Separar-se da palavra de Deus é queda. E nunca mais ele pode chegar lá. A coisa ficou fechada para ele. Tornou-se anjo caído. E todos aqueles que seguiram a sua linha, a sua orientação, também caíram com ele. De tal modo que 1/3 dos anjos do céu caíram. Aí está o resultado da separação da palavra de Deus, das ordens de Deus, dos posicionamentos de Deus. É a queda. A queda. O homem, no momento também que separou-se da palavra de Deus, ele caiu. Ele estava no Éden. E ali no Éden, este homem tinha de tudo. Ele vivia dos frutos. Era tudo milagroso. Ele nem olhava para o corpo dele. Ele nem via o corpo dele. Havia harmonia perfeita. E assim vivia Adão no paraíso com Eva. Até que um dia ele desobedeceu a palavra de Deus. Você pode comer de todas as árvores que tem aí, mas daquela árvore, o fruto dela é proibido. Você não pode comer desse fruto, Adão. Aí está o limite que Deus impôs a Adão. Somente esse limite é a árvore do fruto proibido. Se ele comesse, haveria uma quebra. Haveria uma quebra. E o que foi que aconteceu? Exatamente isso. Adão quebrou o pacto com Deus. O resultado, caiu. Caiu. E agora veio para ele uma condenação. Com o suor do teu rosto agora você vai lavrar a terra. O quê? Com o suor do teu rosto você vai lavrar a terra. Agora, Adão, você vai se alimentar. Mas você vai ter que suar. Você vai ter que usar a inteligência que você tem e construir os caminhos da sua manutenção. Construir o caminho do seu destino. Agora, Adão, você vai forjar o seu destino. Você vai pavimentar o seu destino. Você vai construir o seu destino. Na força tua, dos teus braços, com o suor do teu rosto, você vai trabalhar, vai lavrar a terra. Isso exigiu de Adão desenvolver as qualidades cognitivas,
a faculdade do conhecimento. Ele ia ter que desenvolver o conhecimento agora, por conta própria. As coisas não viriam na mão. Ele teria que buscá-las. Olha só, a queda de Adão. Adão caiu. Quando? Quebrou o pacto com Deus. Quando quebrou a palavra com Deus, quebrou a palavra de Deus, Adão caiu. Mais tarde, o que aconteceu? A humanidade se afastou completamente de Deus. Esqueceram os caminhos de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenações que Deus tinha dado para eles. E cada um seguiu o seu próprio caminho. Olha só, cada um seguindo o seu próprio caminho. Cada um seguindo a sua teoria. Cada um seguindo conforme o seu ensinamento, sua sabedoria. Esse era o magistério deles. A tradição que se desenvolveu antes do dilúvio. E separaram de Deus. Não queriam mais saber das coisas de Deus. E quando apareceu Noé dizendo, gente, se preparem porque vai vir um dilúvio. Eles falaram, esse velho está louco. Um dilúvio. Nunca choveu na terra, nunca garoou na terra. Ele está falando em chuva, o que é isso? Eles não tinham visto chuva. Eles não sabiam nem o que era garoa. E depois, viram uma coisa horrorosa. Noé construindo um barco em terra seca. O que passou na cabeça deles? Esse cara está louco. Construindo um barco em terra seca. E como os anos fossem passando, aí começaram a achar, esse cara é louco. E chamaram Noé de louco. Humilharam Noé e seus filhos. Mas Noé dizia, chuva bem. Deus falou que vem dilúvio na terra. Construam barcos, para sobreviverem. É uma orientação de Deus. Mas eles se afastaram da orientação de Deus e ainda zombavam de Noé e seus filhos. Passaram-se 120 anos. Olha como Deus é tolerante para com o homem. Deu uma chance de 120 anos de pregação. E Noé pregou com testemunho pessoal. Na construção daquela arca era um testemunho pessoal de que o dilúvio viria. Deus tinha dito para ele. Mas não tomaram essa arca como referência. E que abandonaram a palavra de Deus. Além de abandonar a palavra de Deus, zombaram da cara de Noé. 120 anos se passaram. Mas, de repente, um belo dia, vem uma ventania e vem chuva. E chuva em abundância. E daqui a pouco a terra começa a brotar minas, minar a água. E daqui a pouco a água foi subindo. Era tarde demais para se construir um barco de salvação. E quando a água subiu bastante, Deus fechou a porta da arca. E agora? Porta fechada. Não adiantava bater. Quem fechou a porta foi Deus. Deus fechou a porta da arca. Ninguém mais podia entrar. E agora?
Qual o resultado triste? Morreram. 40 dias sobre a terra choveu, e as águas se elevaram acima dos montes, e a arca flutuou. Só foram salvos aqueles que obedeceram a palavra de Deus. Noé e seus filhos prestaram atenção e praticaram a palavra de Deus. Resultado: a porta se fechou quando eles estavam dentro. Estavam salvos. Os outros, não adiantou correr para a porta. Foi selada pelo próprio Deus, foi fechada pelo próprio Deus. A queda por desobedecer a palavra de Deus, por não dar crédito à palavra de Deus. Morreram. Mais tarde, o tempo passa e depois o homem desobedece a Deus novamente. Deus quer que o homem se espalhe pela superfície da terra. Mas o homem faz o contrário. Erege a Torre de Babel, uma torre imensa que queriam alcançar até os céus. Uma torre para desafiar um dilúvio. Mas Deus não prometeu mais dilúvio. Deus prometeu que não haveria mais dilúvio na terra. E pôs um sinal. Pôs um sinal no céu, o arco-íris, sinal da sua aliança. Ele não permitiria que um dilúvio viesse mais sobre a terra. Mas os homens não obedeceram a Deus. Esqueceram de Deus. Deus falou, não terá mais dilúvio. E eles constroem um prédio bem alto que quer atingir os céus. E dessa maneira vencer o dilúvio. Desobedecem a Deus. E o que acontece? Deus confunde o idioma. Aí surge diversidade de língua. Aí eles se atrapalham tudo. Não havia mais comunicação entre eles. Falavam idiomas diferentes. E a coisa caiu por terra. Novamente a desobediência a Deus, fazendo as obras do homem, os pensamentos do homem caírem por terra. Aí está o homem se levantando contra Deus. Isso não é novidade. Está escrito nas Escrituras para o nosso ensinamento. Tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para o nosso ensinamento, nossa orientação, para não nos rebelarmos contra Deus, porque a queda, rebelião contra Deus é queda. É chamado de exaltação. Quem se rebela contra Deus é o exaltado, e todo exaltado cairá. É este ensinamento que as Escrituras querem dizer. Hoje, em nossos dias, a rebelião do homem se apoiando nos seus conceitos, na sua lógica, na deusa ciência. Estão colocando a deusa ciência e seus auxiliares, os meios de comunicação, exaltando os conceitos dos homens, as ideias dos homens, e querendo pregar, Deus não existe. Deus não existe. Novamente o homem se exalta.
Quando Deus diz o reino de Deus é chegado. Então eles olham para um canto, olham para o outro, não veem o reino de Deus. Então não creem na palavra de Deus, que o reino de Deus é chegado, já faz 2000 anos. Então diz, isso é história para os velhos, que não tinham o que nós temos hoje, a tecnologia, o conhecimento, a ciência. Isso é história da carochinha. Isso é história para a gente atrasada. E assim se exaltam contra Deus, pois Deus disse, o reino de Deus é chegado. Para os discípulos, Jesus disse, vocês conhecem o Espírito Santo, mas eles não conhecem o Espírito Santo. O mundo não conhece o Espírito de Deus. Então, não podem ouvi-lo. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é exatamente o Espírito Santo. É ele que convence o homem. Mas o homem natural não tem o Espírito Santo, não o conhece. Então ignoram o endereço do reino de Deus. Ignoram o endereço do reino de Deus. E por isso se perdem. E por isso vão se estribar, se apoiar na ciência. Na deusa ciência. Resultado, cairão por terra. Logo mais ele virá, pois ele prometeu vir. E os portais da eternidade, que agora estão abertos, se fecharão. E Jesus disse, somente as virgens prudentes entrarão pelos portais abertos da eternidade. Aqueles que ouvem o Espírito Santo, aqueles que ouvem as palavras de Jesus Cristo, as novas criaturas. Esse é o mundo espiritual. É o mundo espiritual. O homem de ciência não conhece o mundo espiritual, porque precisa do Espírito Santo. Eles não conhecem o Espírito Santo. Eles não conhecem o Espírito de Deus. Então eles não podem ver o reino de Deus, nem entender o mecanismo do reino de Deus, um reino espiritual. Você não vai encontrar esse reino espiritual em alguma vila, em algum lugar, em alguma rua, com um número. Ele é espiritual. Mas ele está aqui há 2000 anos. Jesus o disse, o reino de Deus é chegado. Então, meu amigo, que você aprenda a ser espiritual. Que você conheça o Espírito Santo, para que você possa ver o reino de Deus. E não cair no engodo do entendimento do homem, das suas direções, das suas propostas e da sua ciência. Porque quem for contra Deus cairá. Quem for separado de Deus, separado da palavra, separado do Espírito, cairá. Não será reconhecido quando os portais abertos da eternidade foram fechados. Vão bater lá. Mas vai ser uma voz que fala, não conheço vocês e não os reconheço. Essa é a sentença para as virgens imprudentes, aqueles que não conheceram o lado espiritual da vida. Você tem um lado espiritual, você é espírito, e Deus trabalha dentro do seu espírito. Deus conosco, Deus conosco. Essa é a proposta de Deus para os nossos dias. Deus conosco. Você é o templo do Espírito Santo. Você é um ser espiritual.
Valeu? E é esse ser espiritual que consegue ver o reino de Deus aqui na Terra e consegue seguir as orientações, os ensinamentos de Deus e se unir a Deus aqui na Terra. Deus quer andar conosco. Pensa, comunhão com Deus. Deus quer ter comunhão com você. Você é o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Deus não habita mais em templo feito por mão de homens. Lembra-se disso? Hoje estão exaltando os templos feitos por mão de homens. Mas desde que caiu aquele templo glorioso, no ano 70, acabou. A partir da morte de Cristo, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Agora somos a habitação do Espírito Santo hoje. Seres espirituais. Você é um ser espiritual. Valeu? Abandone a separação de Deus. Porque a separação de Deus é queda. É queda.